Pode iniciar, Aline. Podemos, né? Pronto. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite pedagógica, hoje com Maria São Pedro. Obrigada pela presença de todos. Espero que vocês aproveitem bastante o nosso momento, o nosso encontro e participem, tá? Com você, Maria. Obrigada, Aline. Boa noite, professores. Sejam bem-vindos novamente, como a Aline falou. Vamos iniciar a nossa formação hoje, né? Dizendo que é uma formação prática. Vamos trabalhar sempre um descritor, analisando aí a matriz do SAEB e também a mesma habilidade em que os nossos alunos encontram um pouco mais de dificuldade e estratégias para que vocês possam adaptar ao planejamento de vocês, adequando à necessidade de cada sala. Boa noite, professores. Olha quantas pessoas entrando aqui, que bom. Nós vamos iniciar aqui, temos também nossas coordenadoras, nossas colegas técnicas também, nosso diretor também aqui presente. Então, obrigada pela presença de todos. Eu vou começar a compartilhar a tela e a Aline vai dando suporte, anotando aí as questões que vocês queiram perguntar. Vou compartilhar, tá, Aline? Ok, Maria. Eu vou tentar entrar aqui com o celular também para poder visualizar a formação. Vamos lá. Então, professores, essa é mais uma noite pedagógica, né? Eu, Maria São Pedro e a Aline Ávila. A Aline com matemática, eu com língua portuguesa, e vamos alternando às terças-feiras. Só para relembrar, toda terça-feira, às 19h15, às 20h15, nós estaremos aqui conversando e mostrando as possibilidades de se trabalhar os descritores com maior necessidade. Hoje nós falaremos sobre o tratamento da informação, né, o nosso D15, né, o descritor 15, como ler e interpretar diferentes textos em diferentes linguagens, especificamente para os quartos e quintos anos, e também convidando os outros anos, outros professores, lembrando que a partir do terceiro ano, nessa versão da matriz do SAEB que nós estamos utilizando, ainda vem como descritor, na próxima será como habilidade, e para o primeiro e segundo ano, se tiver algum professor aqui também nos prestigiando, são as habilidades. Nossos próximos encontros, né, na próxima terça-feira, dia 20 e 27. Aí nós vamos dar uma paradinha nesse ciclo e após o retorno das férias, nós retomaremos as nossas formações às terças-feiras. Então, hoje, né, nós estaremos falando sobre o tratamento da informação. Ele vem do tópico 3 da BNCC, tratamento entre textos, e trata aí uma das formas de conteúdo, gêneros textuais. Então, esse tópico 3 é o que são divididos todas as partes da BNCC, né, em vários, nós temos 6 tópicos, então, o tratamento entre textos se refere ao tópico 3. Os nossos objetivos de hoje são ampliar as possibilidades de exploração dos gêneros textuais e também proporcionar estratégias de interpretação e compreensão textual. Na matriz do SAEB, nesse formato que nós estamos utilizando, lembrando, para quem ainda não visitou os documentos oficiais, há uma nova versão, né, mas que para essa avaliação, né, do SAEB 2023, ainda será usado a antiga, então nós tratamos ainda como descritor. No descritor 15, ele diz o seguinte: reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido,
e daquelas em que será recebido. Então, essa é a descrição, né, na íntegra da matriz da SAEB. E aqui, agora, a descrição dela, tanto na BNCC quanto no nosso material do Educaju, elas têm a mesma descrição, que é comparar informações sobre um mesmo fato vinculadas em diferentes mídias e concluir sobre qual é mais confiável e por quê. Lembrando que o descritor, a matriz do SAEB, ela traz uma versão dessas habilidades, né? O bem mais próximo do que informa a íntegra da habilidade. Então, o descritor é uma variação das habilidades e que vai trazer de forma, às vezes, mais resumida o que devemos, né, desenvolver dentro das nossas atividades. E também, associadas a esse descritor, né, nós temos, a partir, né, da compreensão que a língua portuguesa há uma variedade de gêneros textuais e que eles podem ser utilizados para tratar do mesmo tema de forma diferente, com escritas diferentes, com produções diferentes, mas ainda sobre o mesmo tema. Também interpretar a finalidade desses textos, né? O que um texto, por exemplo, de uma música e de uma fábula querem falar do mesmo tema, mas sobre que olhar, né? Que perspectiva que está sendo tratado esse texto. Então, é uma das formas também desse tópico, né? Comparação entre textos, se refere a essa interpretação sobre a finalidade de cada gênero. E também entender que um texto precisa ser adequado em função da organização em que ele foi produzido, né, e aquela em que ele será recebido, ou seja, eu estou escrevendo para quem, né? Para que público, com que intenção, quem vai receber essa informação, quem vai ler, quem vai estar em contato com esse gênero textual, quem vai receber essa minha informação. Então, também temos que pensar que, para cada finalidade, há essa produção, há esse olhar, esse foco e os detalhes, né? Não somente a escrita, mas toda a visualização que compõe ali, as cores, as imagens, né? Tudo depende de quem vai passar, né? Quem passa a informação e quem recebe também. Então, são habilidades que nós devemos prestar atenção na hora de escolher a metodologia a aplicar ali com os nossos estudantes, entender também que, para além da comparação entre as informações com esses textos diferentes, nós precisamos também entender o que mais nós vamos trabalhar dentro dessa finalidade. Dentro do material do Educaju, eu vou mostrar para vocês, dentro do livro de orientações, tanto suplementar quanto gerais, aí tem alguns livros que têm uma diferença no nome, mas o conteúdo é o mesmo. Ele tem um detalhamento em que nós podemos observar essa forma de trazer a descrição, a matriz da referência ali do SAEB, e também como está na BNCC. Então, na página do nosso livro, do 5º ano, 37 do 4º ano, se eu não me engano, também a página 37, nós temos esse quadro em que ele traz, né, todos os tópicos, né, com os temas aqui que são trabalhados, qual é o descritor, a descrição resumida e a habilidade da BNCC. A descrição das habilidades a gente pode colocar, baixar a BNCC na íntegra, aí vai lá na busca, coloca ali esse código alfanumérico e a gente tem a íntegra da descrição. Então, dentro do nosso material, nós já temos esse quadro em que ele traz algumas das habilidades, né, trabalhadas e associadas à matriz do SAEB, a BNCC e o Educaju, e lembrando que toda vez que vocês virem esse asterisco nos códigos alfanuméricos, é que houve uma mudança, né, a BNCC, ela nos dá essa autonomia quanto ao currículo, né, que foi elaborado especificamente, tenha essa variação, às vezes altera, acrescenta-se um termo, uma relação ali na habilidade, para poder utilizar
mais especificamente para o nosso público. Só para mostrar a vocês aqui que na página 37 do nosso livro, nós temos esse quadro de comparação. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto ao uso do material, vocês podem perguntar no grupo, né, ou nos chamar, eu e a Aline, independente de uma ser língua portuguesa ou matemática, a gente tem as orientações para passar de acordo com a necessidade de vocês. E o que precisamos saber, né, para podermos trabalhar adequadamente a nossa realidade, para que nossos alunos consigam realizar as respostas desse item, ler esse enunciado, compreender e trabalhar com essa informação de 2 textos, né? Geralmente, nas avaliações, vem apenas 2 textos para que esses alunos façam a comparação e são solicitadas aspectos diferentes da interpretação. Nós precisamos saber que, nesse descritor, será necessário ler 2 textos ou mais, que tratam do mesmo tema. Então, é necessário pensar que texto eu vou levar para o meu aluno, qual é o tema, eu vou fazer uma prévia, ou eu já observo que eles gostam de conversar sobre atualidades, e trazer esse tema, e depois olhar ali no nosso material o que vem trabalhando entre os textos, que eu possa também acrescentar mais um, para que possa ampliar, né, o repertório de conhecimento desses alunos para a discussão, e também partir do conhecimento prévio deles, o que eles já entendem por esse tema, se já ouviu falar, se já passou aquela situação, se conhece também. Então, há essa necessidade de mostrar para eles que, de acordo com o tema, há gêneros textuais que nós podemos trabalhar também. Uma outra parte interessante é mostrar para esses alunos como nós vamos expor, né, a nossa observação, a nossa opinião sobre o que estamos ali. E precisamos mostrar para eles como nós fazemos essa conversa. Eu uso um termo formal, né, com eles ali enquanto eu estou como professora ali na sala, conversando com ele, e quando eles estão também com um colega, como que eles se reportam na fala para o colega, né? Mostrando que as convenções, né, da nossa escrita, da nossa língua. E para que eles possam entender essa estrutura dos gêneros, nós precisamos mostrar que nós conversamos diferentes, né? A partir do público com quem trata, e também a intimidade que temos com as pessoas. Então, podemos perguntar para eles se isso é uma conversa formal ou informal. E, a partir daí, nós trabalharmos alguns outros conteúdos também da nossa língua portuguesa, que vai fazer com que esses alunos aumentem a sua capacidade de interpretação e ampliem também o seu conhecimento a partir dos conteúdos e da necessidade, né, que eles usarão durante a vida. Então, pedir para que eles possam descrever, se pergunta para ele, como você descreve a personalidade da Aline? Né? Como é que ele fala sobre a Aline? Seria da mesma forma que eu perguntasse para ele, descreva a personalidade da sua irmã, né? O trato como eu me reporto às características da Aline e o trato como eu me reporto às características da minha irmã Isabel são de maneiras diferentes, porque eu tenho intimidades diferentes. Eu sei que com amigos a gente também tem uma informalidade, mas pensando nesses 2 modos de escrita, eu preciso apresentar para o meu aluno os níveis de linguagem, né? Eu aqui não vou trabalhar esses níveis de linguagem especificamente, vou passando rapidamente, relembrando aqui sobre eles, e uma outra formação nós trazemos especificamente isso. Então, eu preciso mostrar para os meus alunos o que são níveis de linguagem, né? Então, eu preciso falar para ele que os níveis, né, de linguagem são os registros da linguagem utilizada por nós, né? Pela forma como falamos, pela forma como escrevemos. Então, são determinados a partir de vários fatores que vão influenciar
tanto essa fala quanto essa escrita. Isso vai depender de como eu uso, né, essa formalidade. É uma linguagem culta, né? Se eu estou conversando com uma autoridade, eu posso, dependendo da autoridade que for, me reportar a ela de uma maneira muito coloquial, com gírias, trazer essa realidade para que eles possam entender essa diferença da linguagem culta e da linguagem coloquial. E um fator interessante também é mostrar para ele que a informalidade traz marcas do nosso regionalismo. E isso é muito presente nos itens das avaliações externas. Quando se colocam termos desconhecidos, quando numa tirinha vem uma fala específica, né, com uma escrita de um determinado público. Então, através desse regionalismo, vai trazendo também um pouquinho dessa informalidade. Então, é preciso montar essas aulas, né? São aulas associadas, mas com conteúdos diferentes. Então, eu posso, em um momento ali, trabalhar os níveis de linguagem, e quando eu estiver falando sobre o tratamento de informação entre textos, eu vou lá e faço a recapitulação para que eles possam lembrar, e também para que eles possam utilizar, saber em que momento eu uso essa linguagem formal ou informal também. A partir disso, o que eu preciso fazer para utilizar esse tratamento das informações, né, em 2 textos, Maria? Então, nós vamos aqui já fazer essa análise prática, mas ainda teórica também, sobre esse descritor. Eu trouxe aqui uma imagem. Vocês poderiam colocar no chat o que vocês acham que esse primeiro texto tenha a conversar conosco. Alguém pode escrever? O que vocês acreditam que essa imagem, né, desse quadro, dessa pintura, ela retrata? Vamos ver se alguém responde para a gente, Aline. Vamos aguardar um pouquinho para ver, né? Que aqui tá. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. O que eu vejo... Jaqueline, tudo bem, colegas? Tudo bem, Jaqueline. Tudo bem, professora? Brincadeiras. Parece-me que são brincadeiras infantis. Isso mesmo, Jaqueline. Folclóricas, alguma coisa assim. Aquelas brincadeiras da infância, né? Brincadeiras de... Isso. Exatamente, aquela, professora. Né? Folclórica. Isso, Maria, Samiramis e Paula também falaram. Samiramis disse que era brincadeiras infantis e Paula disse que eram crianças brincando livremente. Ah, que legal. Obrigada, professores, por participarem. Então, essa imagem dessa pintura, né, ela retrata brincadeiras de criança. E nós podemos colocar para os nossos alunos que tipo de linguagem está presente aqui, né, nesta pintura. Tem alguma coisa escrita, né? Tem áudio. Então, nós também podemos observar isso que traz uma linguagem não verbal, né? E o que elas estão fazendo? Se as crianças tiverem dificuldades de expor aqui, de detalhar, de chegar logo à conclusão, como a professora Jaqueline trouxe, são brincadeiras. Então, se eles tiverem dificuldade, nós vamos fazendo perguntas para que eles possam fazer essa primeira interpretação. Então, obrigada aos professores que participaram. É isso mesmo, a intenção é chegar nessa fala, brincadeiras de criança. E eu trouxe aqui outro gênero, né, que é a música, que também vai falar sobre brincadeiras de criança. E pensando nessa atividade da sala de aula, tudo isso é para que esses alunos tenham um repertório de conhecimento no tratamento das informações que são dadas a ele quando for fazer as avaliações, seja na escola, seja formativa, seja a avaliação SAESE ou a SAEB também, para que ele possa interpretar na vida dele, né, ter já esse embasamento. E perguntar para cada um, vocês conhecem essa música do Palavra Cantada, né, trazendo aqui para eles, para que eles possam entender que nós já usamos a pintura e agora nós vamos utilizar a música.
Então, eu vou levar vocês aqui até o canal aqui. Vou passar rapidamente aqui para que vocês possam ouvir. Saladinha, bem temperadinha, com sal, pimenta, fogo, foguinho, fogão. Salada, saladinha, bem temperadinha, com sal, pimenta, fogo, foguinho, fogão. 1, 2, 3, 4. Então, vejam, professores, aqui é uma brincadeira, é uma música do grupo Palavra Cantada, que vai trabalhar especificamente a brincadeira, né? Então, voltando aqui, ela também traz uma outra brincadeira, né? Uma brincadeira mais específica, mas também retratando esse momento da interação ao ar livre, uma brincadeira em que as crianças, né, ainda gostam de fazer, que é a brincadeira com corda. E nós temos a escrita dessa brincadeira, né? Salada, saladinha, bem temperadinha, com sal, pimenta, fogo, foguinho, fogão. Ou seja, que é para poder a corda, né, girar mais rápido e ver quem fica mais tempo ali. Mas a intenção é trazer esse olhar sobre as brincadeiras retratadas sobre 2 gêneros textuais diferentes, uma pintura sem escrita, né, com uma linguagem não verbal, e a música, com ritmo, né, com uma sequência, com uma intencionalidade, com um propósito ali que é fazer essa interação, brincando, é necessário mais de uma pessoa para poder que isso aconteça. Também tem a questão da música. E quando trabalhamos essas intenções, e lembrando que isso não dá muitas vezes para trabalhar em uma aula, então é preciso trazer, organizar bem no planejamento de vocês. E a partir dessa contextualização em que eu mostro, vocês conhecem a música, fala sobre esse tema, qual é a perspectiva, o que nós podemos conversar sobre essas 2 formas diferentes de tratar essa intenção, né, das brincadeiras infantis. Maria, nesse ponto, a gente pode colocar as 2 imagens, pode colocar uma imagem e a letra da música, pode variar a forma que a gente expõe o aluno a essas possibilidades, porque quando a gente coloca 2 imagens, ele consegue relacionar de uma forma. Se a gente coloca a imagem e coloca a letra da música de uma outra forma, se a gente já coloca ao ouvido, ele já vai reagir de uma outra forma, já vai interpretar toda a situação de formas diferentes, mas sempre com o mesmo objetivo, fazer a relação entre os dois textos, entre os 2 gêneros textuais. Isso mesmo, Aline. E até conversar com eles, né? Quais são as outras possibilidades, né? Quais são os outros gêneros que nós poderíamos também trabalhar sobre esse tema? Porque a intenção é mostrar quais aspectos eu posso explorar do mesmo tema no texto A, né? E no texto B, para que eles também possam entender que a gente pode falar sobre diferentes, né, ópticas ali, sobre aquele tema, trazer diferentes olhares, mas eu consigo trazer a essência, a mesma essência, à discussão desse conjunto de gênero. E como a Aline falou, nós podemos colocar alguns gêneros para que eles possam conversar e eles também associarem qual outro gênero pode ser explorado. Por isso que lá no começo a gente colocou 2 ou mais textos para essa exploração. Agora, lembrando que nas avaliações são 2 textos para cada item. E há aqui na sequência, nós vamos mostrar a exploração da habilidade do básico e vamos ampliando essa habilidade para a complexa, né? Porque há a questão do TRI, que é a teoria da resposta ao item. Quando a criança erra a habilidade mais simples, a mais básica, e ele responde ali a questão mais difícil,
os valores são diferentes dessa resposta, né? Não é colocado com esse olhar, então a criança precisa adquirir, já está associada ali na criança a habilidade básica, né? E para que ela possa avançar para essa habilidade mais complexa ali, essas habilidades precisam estar consolidadas. Então, no tratamento aqui, eu ouvi que tem uma mãozinha levantada, eu só vou terminar esses slides aqui, a gente já deixa a professora interagir aqui também. Então, dentro desses 2 gêneros e desse item solicitado, nós temos aqui, né, pedindo para que o aluno, os 2 textos falam sobre a hora de acordar, brinquedos infantis, espaço ao ar livre ou brincadeiras de criança. Então, a partir dessa discussão e de chamar atenção ao aluno para essa interpretação, vai dar subsídios para que eles possam analisar o gênero que vai ser explorado no item, porque necessariamente nós não sabemos, né, quais serão os gêneros explorados. Geralmente vem um texto com figura e um texto com a escrita mesma, ali uma narrativa, né? Um texto dissertativo argumentativo, mesmo para as crianças bem pequenas. Geralmente são esses 2 textos que vêm para que a criança possa ter aí esse olhar para esses textos modais, em que ele vai fazer a inferência sobre a imagem, e também essa escrita. Então, ele precisa também já ter essa fluência leitora, essa compreensão, para que ele possa ter segurança e responder. Por exemplo, aqui neste item, há perguntas ali, letras que vão confundir espaço ao ar livre, brincadeiras de criança, brinquedos infantis. Vejam, na minha primeira imagem, a criança pode pensar, tem várias crianças com vários brinquedos, né? Na segunda, elas estão, né, brincando com uma corda, mas também tem utensílios pendurados. Então, por exemplo, a letra B e a letra D vai gerar dúvida nesse aluno que já pensa sobre essa imagem, já faz essa interpretação, que aí nós tratamos como o quê? Distrator, né? É aquela resposta mais próxima do correto, que vai me dar um olhar de como o meu aluno já está pensando. Então, a criança que responder brinquedos infantis, ele já está muito próximo de consolidar essa habilidade, de entender quais são as diferenças que estão colocadas ali, para que ele realmente consiga responder brincadeira de criança, né, que vai retratando que a intencionalidade do primeiro gênero e também corroborando aí o segundo gênero. Professora Jaqueline, pode falar, eu vi que você levantou a mão. Oi, só para acrescentar, porque eu fiquei observando você falar dos outros gêneros textuais, aí eu me reportei à minha sala, que sempre os meus alunos colocam o seguinte, eles visualizam muito, eles gostam muito de visualizar, e nessa visualização eles criarem historinhas daquilo que estão vendo ou ouvindo. No caso da música, podem ser feitas as ilustrações, no caso da palavra cantada, que é muito lúdico, né? Que dá uma vazão para isso, né? Para a ludicidade. E aí eles fazem os desenhos da própria criatividade deles, com o que eles ouvem, e aí vão fazendo balõezinhos, com falas, enfim, acaba sendo história em quadrinhos, que é HQ, Exatamente. ou tirinhas, ou Sim. anedotas, vamos dizer assim. E aí eles usam da criatividade, isso do 5º ano. O 5º ano já está bem, assim, fazendo uma comparação entre os anos anteriores, o 5º ano já está um pouco mais avançado. Né? Lógico que nós temos aqui o acolá, vamos dizer assim, meninos que ainda estão com déficit de aprendizagem, né? Sim. No tocante à leitura e escrita, a gente percebe isso. Mas, no geral, eles já têm uma noção, já têm um conhecimento embasado nessa questão dos textos, dos gêneros textuais, e receitas, enfim, desses outros. E eu percebo que eles gostam muito da parte do HQ, que é história em quadrinhos ou tirinhas.
Utilizam muito, e eles gostam muito de desenhar. Aí eu aproveito essa deixa, né, essa oportunidade, e aí peço, façam falas, coloquem balõezinhos, e aí eles vão fazendo, eu fico instigando, e aí eles vão sendo levados para isso. É bem interessante a questão da ilustração, como também da musicalização, como vocês bem colocaram aí. E aí podem explorar outros tipos de gêneros. Visuais. Isso Obrigada. mesmo. Obrigada, Maria. professora. Aqui vai, no finalzinho, nós vamos ilustrar exatamente isso que você colocou, professora. Oi, Aline. Maria. A professora Samira, também indo assim nesse meio, ele disse bem assim, interessante essa aula, pois essa semana eu vi como eles têm dificuldade em ler imagens. Coloquei uma atividade onde o texto era uma imagem e pedi que respondessem de acordo com a imagem. E perguntei a eles o que o texto nos falava. E meu aluno disse, professora, aí não tem texto, é só uma foto. Então, eles só reconhecem texto se for palavras. Daí comecei a mostrar a eles, porque era um texto também. É bem interessante, porque muitas vezes eles realmente, quando eles veem uma imagem, eles não conseguem ver aquela imagem como uma possibilidade de exploração de um texto também. Alguém levantou a mão? O professor Wilson. Só uma coisa bem rápida. Observar como esta fala de Maria se relaciona com a semana passada, quando a Aline trabalha com fração, as formas de você representar uma fração. A gente estava semana passada trabalhando isso lá na matemática, como a gente poderia representar uma fração, e agora como um texto também apresenta diferentes possibilidades, e o aluno precisa entender estas linguagens e fazer as associações. Então, o domínio da habilidade em língua portuguesa também vai contribuir para que ele tenha o melhor desenvolvimento lá na matemática. Sim, professor. E lembrando também, como conversamos outro dia, quando a gente coloca essa imagem, muitas vezes vai ficar no deleite somente do que está colocado ali, né? Perceber os traços, as formas, e já fazer essa relação também com outras possibilidades de exploração matemática. E isso tudo vem a partir do que nós também já trabalhamos, a inferência. Trabalhar essas possibilidades de exploração e conversar com os estudantes. Nós precisamos conversar com eles sobre as possibilidades de exploração. E quando nós falamos sobre o tratamento do texto, né, nós vamos colocar para além de mostrar, isso é um poema, isso é uma música, isso aqui é um texto de notícias jornalísticas, isso é uma narrativa, para além disso, para os aspectos que são explorados a partir do que nós estamos observando aqui. Nos outros itens, eu vou poder mostrar um pouquinho sobre esse detalhamento nesse tratamento dessas informações. Por exemplo, nesse texto, ele vem trazendo sobre a violência na sociedade, né? Em andar pelas ruas, as pessoas preocupadas, né? As pessoas que morrem, as famílias sofrem, enfim. O texto vem falando sobre a violência cotidiana, sobre a relação, né, de assaltos, enfim, tudo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Através, né, de uma reportagem, um parágrafo, né, dessa reportagem colocada aqui. Já nesse segundo texto, eu trago uma charge também falando sobre violência. E a charge, ela impacta rapidamente, né? Ela tem essa questão da semiótica mesmo. Eu trago ali envolvendo a imagem, a escrita, o desenho. Então, assim, a própria imagem, ela já vai conversando, né, com quem está ali lendo ou ouvindo, né, alguém falar sobre ela, bem mais rápido do que a compreensão do texto que traz aí essa escrita mais longa, necessária, entender a pontuação que está sendo colocada. Então, por exemplo, aqui, violência está sob controle de quem? E quando a gente coloca essas duas formas bem diferentes, né, são textos, são gêneros textuais bem diferentes, mas que vão tratar da intencionalidade de como esse assunto chega na população.
e nós podemos trabalhar com os nossos alunos esses aspectos, como a professora Jaqueline falou, eles gostam muito da questão da história em quadrinho, porque eles vão retratar o desenho, e nós vamos colocar para eles a questão de ampliar esse repertório para a charge mais pontual, né, trazendo ali, às vezes, o diálogo somente entre pode ser uma pessoa sozinha, pensando, entre duas pessoas, para que eles possam olhar o refinamento, né? O que essa ilustração quer trazer para o nosso dia a dia. Quem está falando que tudo está no controle, né? O que nós temos ali na imagem? Então, trazer esses olhares para que essa compreensão não fique apenas a charge traz uma crítica, ali é um texto, um parágrafo da narrativa que explica alguma coisa, para além dessas possibilidades também. E quando nós vamos fazer essa exploração, dentro desse item, ele já faz essa pergunta, né? Os dois textos se diferenciam quanto ao. Então, no primeiro item, ele perguntou sobre o tema, o assunto ali do que era trabalhado. Já nessa, ele vai poder observar o que está sendo solicitado em cada letra, né, desse item, para que ele possa entender qual é o aspecto que está sendo solicitado para ele nesse momento. Então, aqui é sobre a diferença do gênero textual. Então, nesse item, ele vai trabalhar essa compreensão do aluno. É o tema abordado? Não, o tema é o mesmo. Qual o objetivo do tema? É conscientizar, tratar sobre isso? Tem a mesma finalidade? Tem. E o público a que se destinam é o mesmo? Sim. Então, qual a diferença aqui? Então, aqui é a questão do gênero textual. Então, trazer, conversar com os alunos sobre isso, mais do que dar conta ali de um determinado momento dos itens, para que eles possam analisar, criar hipóteses, né? E também verificar a validação do pensamento que eles estão ampliando. Agora, um outro texto, né? Que traz um pouco o que a professora Jaqueline colocou aqui. É uma poesia, né? Fala a poesia conhecida, tem uma pedra, né? No meio do caminho tinha uma pedra, todo mundo conhece essa poesia. E nós temos agora, aqui, uma releitura dessa poesia, através, né, da história em quadrinho, em que o passarinho, ele fala, uma pedra no meio do caminho. E agora? Se eu tivesse talento, faria um belo poema, mas eu sou apenas um passarinho prático. Então, quando nós colocamos, agora nós temos, né, essa poesia, que tem toda uma escrita, uma filosofia, e aí serve de analogia para vários olhares, há quem diga que não faz sentido, outros que sim, mas essa releitura, né, sobre essa poesia vai mostrar para o aluno como é possível transformar um gênero em outro, né? O texto desse gênero em um outro gênero que traz aquela associação que a professora falou. Quando eu coloco para esse aluno e eles retratam de uma outra forma e eles vão colocar em outro gênero com intencionalidade, vai ampliar esse repertório desse aluno sobre isso. E no item vai explorar um outro aspecto também. Então, eu tenho a poesia, né, na escrita na íntegra, né, como o seu autor fez, e tenho essa releitura, transformando-a na história em quadrinho, e o passarinho dizendo que tem uma pedra, é só ele pular e tudo bem. Já nesse item, ele pergunta no que eles se diferenciam. É o tema, é o objetivo, é o nível de linguagem, é o público que se destinam. Então, aqui, nós já vamos observar a forma como foi escrito, né? A forma coloquial e a forma culta. Então, eu trouxe para que nós pudéssemos observar o tratamento da informação sobre 2 pontos. Sobre o aspecto da diferença dos gêneros, né, para que a criança consiga
observar que é o mesmo tema, mas eu trato com gêneros diferentes. A interpretação do objetivo sobre o que ele está falando, que eram as brincadeiras de criança, e aqui o nível de linguagem, como foi escrito, né, essa poesia, e essa releitura, como ela também, como ele utilizou essa linguagem, e trazer essas diferenças, e quando elaboramos essas atividades, a gente consegue trazer o pensamento dos estudantes para essas diferenças, né? E eles conseguem observar, a partir daí, todos esses aspectos que vocês foram proporcionando que eles identifiquem, descubram e tragam também outras possibilidades de trabalho, né? Colocar como que nós poderíamos também, qual outro gênero que poderia se ampliar essa poesia, ampliar de forma lúdica e fazendo com que eles tenham a teoria para que, quando chegue a hora da sistematização, trabalhar lá no livro, no caderno, eles possam estar com esse conhecimento, né, ali no seu cognitivo, na sua aprendizagem, na sua inteligência ali, transformando isso de forma abstrata, esse conhecimento trabalhado concretamente ali. Então, dessa forma, né, nós podemos entender que há uma variedade de texto, né, que nós podemos utilizar o mesmo tema, com abordagens diferentes, proporcionando esse aluno olhar qual a finalidade, né, qual a intenção de nós, interlocutores, que estamos participando, para poder utilizar nessa escrita, né, qual o meu objetivo, qual o meu público, e aí fazendo essa intencionalidade de quem vai proporcionar, né, esse gênero, essa forma, para quem a recebe, a questão do emissor e do receptor também. Ô Maria, e quando a gente coloca esses 3 tipos de questões para o nosso aluno, a gente vê a mudança de dificuldade em cada item, porque na última atividade que você colocou, lógico, a diferença seria o tipo de gênero textual que está ali exposto, mas aí não é mais nenhuma opção do item para o aluno. Então, a gente já está mudando um pouco o foco do aluno, sair só aquela diferença entre gêneros textuais, ou então deixar que a similaridade dos textos seja só o tema abordado. Então, assim, quando a gente coloca aqui o nível de linguagem, então a gente já está colocando o nosso aluno para pensar de uma outra forma, de uma forma diferente, além da diferença dos gêneros textuais. Isso mesmo, Aline. Aqui já não é nenhuma opção lembrar que são gêneros diferentes, porque é a complexidade da habilidade, ela já quer que esse aluno mostre outros conteúdos, né, que estão implícito aqui, que é a questão de entender que tipo de linguagem ele está usando, a forma culta ali na poesia, na escrita desse poema, ou a coloquial, a mais informal nessa releitura desse pássaro, né? Usando o mesmo tema, né? O poema que foi utilizado. Então, exatamente isso, ele vai ampliando a questão da complexidade dos temas. E aqui, trazendo um pouco a leitura como ingrediente principal, para que a gente possa continuar, né, fazendo essa relação, trazendo essas inferências, que esse aluno perceba esse detalhamento, essa associação também quanto ao desenvolvimento da leitura, da compreensão, na exploração também dos conteúdos matemáticos, fazendo essa relação, nós precisamos fazer essa leitura como ingrediente principal. Então, temos a questão da leitura exemplar do professor, a leitura exemplar do aluno fluente, o aluno que não é fluente, que ele possa fazer leituras de frase, trazer esse foco para que esse aluno leia, né? E essas atividades vão despertando o interesse na escrita e, consequentemente, na leitura dessa escrita também. O que é preciso para despertar no nosso aluno? São essas particularidades, né? Que ele desenvolva essa necessidade de querer ler, de possibilitar transitar, né, em vários mundos ali pela escrita, e que eles possam fazer, levantar hipóteses, relacionar os textos, analisar, entender
qual gênero é melhor transformar uma escrita em outra. A questão do tipo do gênero também, nós vamos possibilitando a estruturas, ele entender a estrutura de cada gênero. Quando eu faço a leitura daquela poesia e eu transformo numa leitura de história em quadrinho, eu mudo toda a característica, né? Eu pego essa palavra, transformo em um desenho, eu trago essa poesia e transformo a pena em uma imagem. Então, eu vou fazendo associações para que esse aluno perceba as diferenças também na estrutura de cada gênero, possibilitando ele a entender. E, a partir daí, isso vai ampliando a questão do seu raciocínio. E quando eu também trabalho a matemática e vou fazendo a questão dos problemas, né, a resolução dos problemas, esse aluno vai sendo desafiado a pensar mais, a analisar, e isso vai auxiliando que ele consiga interpretar da maneira como ele necessita em um item, né? Ali colocando a resposta do gabarito, mas também para as situações da vida cotidiana, em que eu preciso analisar, ponderar a minha voz, em que eu preciso interferir, percebendo outras necessidades daquele diálogo ou dessa escrita também. E, a partir daí, nós vamos fazer o quê? Sistematizar os nossos conteúdos dentro do que nós utilizamos, né, quanto rede. Então, dentro do nosso material do Educaju, na parte do caderno 2, na revisão, na atividade 5, ele tem lá solicitando os itens que vai se reportar ao texto, né, da atividade 1, que é a morte da onça. É uma fábula, ela traz toda uma escrita e toda uma moral ali, né, da onça que quer comer os outros animais, e o coelho, que é mais esperto, percebe, e lá no final ele diz, é melhor confiar desconfiando. Então, trazendo um pouco desse gênero. E aqui, uma poesia também falando sobre a questão da sobrevivência dos animais, ele traz uma rima, não é uma rima linha por linha, ela é alterada, ela vai trazendo todo o aspecto da pontuação também. Então, dentro desses 2 gêneros textuais aqui, ele vai trabalhando essa fábula e esse poema, né, essa poesia aqui, e lá na atividade 5, ele vai solicitar as questões do item. Então, ele não vai só fazer o uso do descritor 5, da nossa habilidade, nesse item, mas ele vai trabalhando, olha, vamos revisar, você lembra o que leu no texto? Né, no texto 1, então ele recupera, ele faz a retomada do que esse estudante leu no texto 1, por quê? É a atividade 1 e a atividade 3. Ainda houve outras atividades, a 2 e a 4, e ele vai recapitular. Ele vai colocando uma exploração de interpretação mesmo. Anote no quadro as palavras mais difíceis, na morte da onça. Aí nós vamos trabalhando o quê? Com verbete, sinônimo, e vai, né, colocando conteúdos que devem ser explorados. Continuando isso, ele traz, marque as informações, né? T1, T2, associando para que trazendo para que esse aluno também saiba responder e fazer associações dessa parte do item ao texto. E depois, ele vai especificamente no item 6, ali da atividade 5, fazer uso desse descritor 15. Então, ele solicita, na comparação entre textos, A Morte da Onça e SOS dos Bichos, é possível dizer que eles têm em comum. Aí vem a questão dos aspectos que são explorados. A estrutura da narrativa das fábulas, uma narrativa sem muita emoção, a harmonia entre os bichos, animais como elementos do texto. Então, dentro dessa atividade, nós vamos colocando e fazendo por eliminação, porque nós estamos no trabalho de possibilitar o aprendizado da interpretação, né, dessa análise entre textos. Então, nesse momento, nós temos que mostrar para os nossos estudantes o que eliminar, o que está realmente em comum ali. Então, dentro dessa solicitação, é que os 2 textos possuem animais como elementos do texto.
Então, vamos explorar aspecto, não somente a diferença ou a estrutura, né, de um texto e do outro. Então, é preciso pensar nesse tópico, né, que é o tratamento entre textos, e esse descritor, a partir de 2 gêneros, o que ele solicita de cada item. Então, nós vamos chamando a atenção desse estudante para as várias possibilidades de interpretação e como perceber isso no item. E, além disso, nós vamos ampliando esse repertório com algumas atividades. Essas atividades é fazendo exatamente esse uso da transformação de um gênero, né, da escrita desse texto, em outro gênero. Então, por exemplo, aqui, a fábula em histórias em quadrinho, como a professora Jaqueline trouxe, a charge numa notícia jornalística, o convite numa música, mas transformar isso concretamente, né? Os alunos fazerem essa atividade de pensar na estrutura do gênero que está escrito e na qual eu posso transformar. Aí aqui eu trouxe a poesia retratada, né, na música de Gilberto Gil, que é Andar com Fé. Então, eu trouxe a música, né, para mostrar para os alunos o som da música, a letra dessa música, e eu vou transformar isso, né, num poema. E a partir dessa solicitação, eles vão perceber qual é a escrita, qual é a palavra. Eles podem colocar símbolos, né? Utilizando a questão dessa transformação. Então, por exemplo, aqui, algumas imagens sobre essa música em que já vai retratando andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, um dos versos, né, dessa música. E ele vai transformando na questão dos textos multimodais, que a representação dos pés já traz isso que é a questão do andar, né? Outro aqui mostrando exatamente as marquinhas dos pés. E uma outra forma de trazer esse tratamento é a reescrita mesmo, né? Transformar numa poesia. Como é que eu posso trazer, por exemplo, andar com fé? O que eu posso explorar para além dessas imagens que já vão me mostrar qual é a música e o que fala isso, e possibilitando esse transitar de uma estrutura, né, dessa escrita de um gênero para outro gênero, proporcionando esse aluno a ampliar. E se os meus alunos já dominam bem a questão da história em quadrinho, já sabem transformar em poesia, quais são os gêneros que eu posso possibilitar para ele? Transformar numa notícia, né, uma reportagem, trazer a questão de um bilhete, que palavra tem que eu posso pegar e associar um verbete, passar um e-mail sobre essa informação, um GIF, então eu vou ampliando as possibilidades de aumentar o repertório do meu estudante, e lembrando sempre que nas avaliações, geralmente, vem sempre um texto multimodal, em que ele usa a imagem, né, com uma linguagem não verbal também, às vezes associada ali com escrita, e outro texto, geralmente uma narrativa, né, ou um fragmento de uma reportagem, para que ele possa observar o tema que é tratado ali, a finalidade do texto. Então, a gente precisa recuperar, trazer essas atividades e buscar no nosso próprio material os itens que trabalham isso e explorar quando estiver ali no planejamento de vocês. E assim, nós vamos finalizando aqui esse trabalho com as informações, com esse descritor. Se alguém tiver alguma dúvida, quando eu terminar aqui a apresentação dos slides, pode colocar, para que a gente possa perguntar ou responder. E deixando uma frase para vocês, né, nosso tempo aqui de festa junina, que no arraiar de junho você possa pular todos os seus problemas, tomar uma dose extra de esperança, encontrar uma barraquinha de sonhos e se lambuzar de amor, né? Para que a gente possa melhorar aí o nosso dia a dia, né? As nossas energias.
e dentro aí desse tempo junino. Uma maravilha, Maria. E obrigada aqui os nossos contatos e vocês também já têm aí os nossos telefones. Professora Eliane, gostaria de falar. Deixa eu ver aqui para a apresentação. Pronto, agora eu estou visualizando vocês. Pronto, a professora Eliane gostaria de falar. Deixa eu abrir aqui de novo. Não, acho que não. Lenildes? Não sei também. Às vezes levantam sem Às querer. vezes levanta a mão, Bem, Alguém professores, alguém quer comentar, quer fazer alguma associação com a sua prática? A gente ainda tem alguns minutinhos. Fiquem à vontade. A intenção aqui é a gente conversar sobre, pensar as possibilidades e também expor aqueles que já trabalham para que os nossos colegas também possam ver que dá certo, né? É uma troca de prática e a gente vai levando para a nossa realidade a partir das necessidades e adaptando ali para cada contexto. E lembrando que essas atividades também, ela possibilita aos alunos com necessidades especiais também poder conversar. Quando a gente traz a questão das imagens, da música, a gente também vai trazendo para a discussão esses aspectos para os nossos alunos, público-alvo da educação inclusiva. E lembrando que os que não estão alfabetizados, eles precisam participar, porque quando eles concluírem esse processo da decodificação, eles já têm a experiência também de ter participado das atividades. Essa associação será muito mais rápida, né, do que eles ficarem só centrados ali. Então, eles precisam ter um momento em que eles vão lá no reforço, faz a atividade, aprendem a decodificar e participam oralmente desse debate, desse diálogo na sala de referência dele. Jaqueline, pode falar. A professora Nilde, eu acho que ela levantou sem querer. Por engano. Certo. Com relação às atividades que vocês colocaram, muito legais, assim, bem interessantes, eu agradeço. Mas eu gostaria também de perguntar, de pedir também a sugestão de vocês, já que vocês estão inseridas nesse processo de formação e está dando todo o aparato para a gente, com relação a trabalhar o texto, por exemplo, segunda a sexta. Aí eu trabalho fábula e poesia, ou eu trabalho, por exemplo, fábula e poesia, vamos dizer assim. Pode trabalhar esses dois tipos de textos com características diferentes, mesmo sabendo que aqueles que ainda têm dificuldade em leitura 1 ou 2, porque quando eu faço essas atividades, eu sempre coloco dupla ou trio. Aí eu coloco um que já está sabendo um pouco mais, e aqueles outros dois, ou aquele um, quando é dupla, aquele que ainda não sabe, ainda está no processo. E aí um ajudando o outro. Eu sempre coloco para que eles debatam os textos. Né? Coloco, mesmo que os dois estejam com o material, mas, professora, como é que a senhora vai... Até perguntam assim, por que a senhora vai fazer dupla se eu tenho também? Eu disse, não, mas é porque um vai ajudando o outro. Vocês vão interagindo as ideias. E eu sou bem sincera. Por exemplo, você ainda não está sabendo ler com fluência, ainda. E o seu coleguinha já está um pouco mais avançado. E aí ele vai dar um suporte a vocês. Aí, voltando à minha pergunta, eu posso colocar 2 ou 3 tipos de textos ou vou por partes, para não ficar uma coisa muito atribulada, com muita demanda, e eu acabo até me perdendo. Ou isso pode não acontecer, devido a essas intempéries todas, né? Esses problemas de que alguns alunos não ainda conseguem ler com fluência, não têm ainda o entendimento, ainda não têm a compreensão desenvolvida, a compreensão textual, vamos dizer assim, textos orais e escritos.
Entendi. Aí eu quero saber nesse sentido, como é que, se é que eu estou fazendo certo, porque eu já fiz assim, poesia, fábula. Aí Certo. fiquei dizendo as características. E Eu eu sempre entendi a sua pergunto. pergunta, professora. Ah, Bem, obrigada. Jaqueline, eu posso orientar você a fazer o quê? Quando nós temos alunos, né, nesta fase ainda não alfabetizado, e a gente precisa avançar mais rápido. Então, a intenção é dar para ele textos menores, para que ele consiga decodificar palavras e ir ampliando. Então, se eu colocar textos muito longos, por exemplo, se eu uso uma fábula e um poema, se esse poema for muito longo, ele tem 2 textos muito longos, que vai gerar até uma ansiedade na criança dela não conseguir decodificar a quantidade de palavra. E aí eu estou falando sobre o visual que ela tem. Ela tem um texto enorme e um outro texto também enorme. Então, se você trabalha uma fábula e você tem especificamente ali um número pequeno, você pode trazer um trava-língua, você pode trazer uma parlenda, que vai também ter uma composição de uma escrita, né, ter uma sequência. Ele precisa entender, então, e usam palavras um pouco mais simples. Você pode usar a poesia também. Se você procurar uma poesia menor, você precisa entender que essa criança ela precisa olhar, entender e tentar decodificar, e ela já tem o auxílio de um colega que já tem ali, já está dominando uma fase acima que ele. Então, eu preciso trazer textos que ele consiga interpretar. Se você pode também colocar esses textos com imagem, eu sei que gera um pouco mais de... Maria, no material da educação, inclusive, ele vem Isso. assim, né? Ele sempre vem um texto um pouco maior, uma fábula, uma poesia, uma música, e no final da própria unidade acaba vindo um texto com mais imagem, com pouco texto, Isso. que você vai trabalhar primeiramente um texto, vai fazer a interpretação daquele texto, vai fazer a discussão daquele texto, depois que finalizar vai vir um outro texto um pouco menor, com mais imagens, com menos textos, é um panfleto, às vezes é uma capa de livro, um bilhete, que é para justamente trabalhar outras características para os alunos conseguirem relacionar, para eles identificarem as diferenças dos tipos de texto. E, nesse momento, dá para priorizar, no caso, os alunos que estão no início da leitura. Então, enquanto o primeiro texto, a gente acaba dando um pouco mais de ênfase para os alunos que estão com leitura, sempre quando for perguntar sobre leitura, quando for pedir para ler, mas quando a gente lê que o aluno já teve acesso ao texto, a gente também pode perguntar àquele outro aluno que está aprendendo a ler as informações contidas no texto que foi lido por outra pessoa, não há problema nenhum e acaba desenvolvendo os alunos como um todo. Quando você também pode usar, professor, as cartas enigmáticas, porque as cartas enigmáticas, ela traz imagens e ele vai tirando uma parte das sílabas para formar outras palavras. Então, você pode sim apresentar, é importante que a criança tenha contato, por exemplo, com a fábula, ele entenda, ele ouça, ele consiga fazer a associação que aquela imagem é daquela escrita, daquela fábula, mas você também precisa trazer o desafio nessa fase que ele está. Então, se ele é um leitor iniciante, ele está ali entre palavras e frases, se você trouxer, por exemplo, uma fábula e um enigma, para que ele possa decifrar, ele vai se sentir muito mais motivado e vai conseguir ver o avanço dele. Então, a orientação que eu dou, você pode trabalhar com 2 gêneros. É importante mostrar a estrutura de cada um no momento 1, trazer esses textos em momentos separados, mas você também pode trabalhar os 2. Mas, nesse caso dos alunos, você pode trazer textos com esse olhar que vai desafiá-lo a ampliar a sua leitura, ele sair, né, desse estágio inicial ou medial de leitura, para que ele avance como leitor fluente. Então, você pode usar. Acredito que o professor Evilson queira fazer alguma contribuição, que ele levantou a mão também sobre a pergunta da professora. Sim, sim. Também só uma colocação rápida, né? Gostei muito da pergunta da professora Jaqueline e da forma como ela trabalha com os alunos, e é importante que a gente relacione um ponto. Nas avaliações externas, né, os alunos, historicamente, da rede municipal, ainda estão nos níveis mais elementares. Então,
é importante começar relacionando dois gêneros, né, para ir aos poucos ampliando a partir do momento em que os alunos vão tendo o domínio, né, destes dois gêneros, vão conseguir, comecem a diferenciar um texto do outro, e a partir daí vão ampliando a visão, né? Até por conta da teoria da resposta ao item. Se o aluno domina esse elemento mais básico, gradativamente ele já vai conseguir um desempenho, e a partir daí vai sendo ampliado, né, para os demais, para que ele vá aprofundando o seu domínio. Rapidinho, só para complementar também, o que eu já havia falado e em cima da fala de vocês. Hoje mesmo eu fiz eu apresentei um cordel, porque eu sou apaixonada por cordel. Inclusive eu sei recitar, eu gosto muito de recitar. Não sei escrever cordel ainda, mas recitar é comigo. E aí eu levei esse cordel junino, com os santos juninos. E os meninos ficaram assim, eu até pedi, disse, olha, vocês querem, eu vou pedir permissão a vocês para ler. Aí, a senhora vai ler de forma rimática, poética? Perguntaram. Eu digo, isso mesmo, combinando as palavras e com a entonação de como se lê um cordel. Aí eles ficaram muito atentos à audição, né, na audição. E aí uma disse, professora, no dia da apresentação da festa da gente, eu vou ler esse cordel. Aí mais duas pessoas também quiseram. E aí eu vou fazer igual a senhora. Quer dizer, eu me senti até assim, lisonjeada, porque eu estimulei. Verdade, professora. O cordel, eles ficaram olhando assim, e até bateram palmas. E aí eu entreguei para as duas. Aí tiraram até pau ímpar para poder pegar o cordel, porque só tinha 2 cordéis. Aí ficaram assim, né? Fizeram um burburinho. Aí tive que fazer pau ímpar. Aí 2 meninas ganharam. Uma que lê bem mesmo e outra que já está quase. Mas elas ficaram bem encantadas. E aí vão ler o cordel, que é outro gênero textual. É mais, assim, poético. Tem algumas características diferentes, mas é bem na linha de poesia. Obrigada. Professora Jaqueline, então, quando nós falamos sobre a leitura exemplar do professor, é exatamente para proporcionar essa sensação de querer falar igual o seu professor, de querer fazer o uso da leitura dessa forma bonita, dessa forma prazerosa. Então, a leitura exemplar do professor, ela tem a intenção de despertar isso nesses estudantes, eu quero ler tão bem quanto a minha professora, eu posso ler, e isso vai gerar o quê? Treino, né? Essas crianças vão querer ler e elas vão treinar, e elas só vão aprender a fazer essa entonação, a precisão, né? E essa automaticidade, treinando, lendo, proporcionando. Então, isso num campo menor foi o que aconteceu na sua sala. Mas ampliando isso, ela vai para casa, ela vai ler, ela vai colocar, isso vai despertando a sensação do que nós, educadores, temos com a educação, levar a educação para além dos muros da escola, fazer com que isso adentre as famílias. Então, isso vai envolver a família. Então, são 2 alunas? Não, é uma família, é uma classe inteira, depois será vista por uma escola inteira. Então, isso vai motivando e mobilizando internamente esses alunos a participarem. Então, essa é a intenção de fazer essa leitura. Se a gente colocar, por exemplo, como em outros momentos, a gente já está passando um pouquinho do nosso horário, o pote de frases, de poesias, que esses alunos possam ler, isso vai gerar toda esse olhar, essa intencionalidade, né, nesses alunos. Então, assim, parabéns. Eu acredito que tem outros professores aqui querendo falar e ficam com vergonha. E vamos olhar, fazer essa atividade no Fiz e Recomendo, proporcionar para que a rede possa visualizar e que os nossos alunos avancem cada vez mais, né? Esse é o nosso objetivo, ampliar o conhecimento dos nossos alunos para que eles saiam realmente com a compreensão leitora
ideal, a nossa meta é sempre 100%, né? Que esses alunos possam ler, interpretar, fazer inferência, para que eles usem na vida. E essa é a nossa melhor arma, né? É a nossa melhor forma de dizer nós fazemos, né? Para o mundo, e também porque é nosso trabalho. Nós somos as pessoas pensantes em metodologias, em atividades que visam o aprendizado dos alunos. Aline, mais alguma coisa, algum professor, porque a gente já se estendeu um pouquinho, e para que a gente mantenha aí o nosso público maravilhoso. Eu acredito que nós finalizamos. Não sei se ninguém levantou a mão, não. Obrigada, né, Maria, então, a presença de todos vocês, das contribuições aqui que foram muito válidas. E estamos muito satisfeitos, né, Maria, com a repercussão, com a utilização do que a gente anda transmitindo, que a gente anda passando para vocês nas formações. Agradeço muito, principalmente a presença de vocês aqui. Verdade. Cristina, você pode parar agora a gravação, que aí a gente fica aqui. Muitas palminhas. Antes de finalizar, eu quero dizer que eu fiquei muito contente de participar hoje, né, dessa formação. E, assim, muito emocionada de ver como a língua portuguesa está sendo vista pelos nossos professores em sala de aula, né? É sempre gratificante quando a gente encontra terreno fértil, né, para a produção e para o ensino. Então, parabéns, professores, uma boa noite. E estamos sempre por aqui, quando precisarem, viu, Aline, Maria Pedro. Muito obrigada, Cris. Até mais. Obrigada, Cris. Obrigada, Jaqueline. Boa noite. E vocês também, professores, muito obrigada pela presença. Achei até que hoje fosse vir um pouquinho, mas em algum momento aqui eu vi que éramos mais